Tá. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Isabel, eu estou muito feliz de estar aqui na Campus Party. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje eu estou realizando um sonho. Desde 2018 era meu sonho palestrar na Campus Party e eu estou aqui hoje. Então, essa palestra e eu estar aqui hoje, vocês estarem aqui hoje também, é não só um sinal, mas é uma prova de que sonhos de fato se realizam e de que a gente precisa só esperar um pouquinho de tempo, não esperar, né? Mas a gente precisa tomar e usar um pouco de tempo para fazer as coisas acontecerem, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, meu nome é Isabel. E não passou. Que legal. Ah, passou sim. Meu nome é Isabel. Hoje eu trabalho como engenheiro de inteligência artificial, mas nem sempre isso foi assim. Eu também faço mestrado em inteligência artificial na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação de sistemas mecatrônicos. Eu gosto muito de aprender idiomas diferentes, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Hoje eu sei falar acho que 5 idiomas, eu realmente perdi a conta. Nem todos eles são nativos, nem todos eles são falados, mas eu gosto muito de falar um pouquinho sobre esse meu traço de personalidade, que eu realmente gosto de me comunicar com as pessoas. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de comunicação e eu decidi que eu queria mudar isso, e uma dessas formas para mim foi aprender a falar de forma diferente. E, de novo, meu sonho era palestrar na Campus Party, então eu estou 100% feliz de estar aqui. A moça do credenciamento ficou assustada, porque quando ela me deu esse crachazinho aqui de palestrante, eu dei um pulo, literalmente. Então, muito obrigada também por estarem aqui comigo hoje. Mas, acho que chega de falar sobre mim. A gente pode falar do que interessa, que é o que é uma carreira em inteligência artificial. Ali tem uma definição de inteligência artificial tirada do livro Deep Learning Book, do Ian Goodfellow, e, enfim, de alguns outros autores que eu não lembro de cabeça, porque, bom, o Goodfellow é o primeiro autor, mas enfim. Inteligência artificial nada mais é do que uma máquina que sabe pensar, na verdade, uma máquina que a gente ensina a pensar de uma forma diferente, enfim. E uma carreira em inteligência artificial é uma carreira, né, é você construir uma construção profissional da sua vida profissional, o que você está fazendo como profissional, entregando valor para a sociedade, e fazendo isso com a inteligência artificial. Então não é usar a inteligência artificial para construir a sua carreira, não é usar a inteligência artificial para melhorar a sua produtividade, é você entregar valor com a inteligência artificial. Então, a gente está ali nesse espaço. E é uma ferramenta e uma carreira em inteligência artificial é literalmente isso. É a gente utilizar a inteligência artificial para gerar valor no trabalho, e não para gerar valor no nosso próprio trabalho, mas para outras pessoas como uma forma de trabalho. Me ajuda. Não tá passando. Obrigada. E, gente, quando a gente fala sobre vagas em inteligência artificial, acho que uma carreira hoje em dia não é falada por vagas, a gente está falando sobre vários tipos de vagas diferentes. Então eu posso trabalhar em inteligência artificial como engenheiro de machine learning, como cientista de dados, como engenheiro de água, no meu caso, como uma pessoa de vendas, tá? Porque eu preciso de um time comercial para poder espalhar o valor do meu negócio. Eu posso trabalhar como PO, como Scrum Master, como pesquisador, desenvolvendo coisas novas, desenvolvendo aplicações diferentes. Eu posso trabalhar com uma porrada de coisas diferentes. E cada uma dessas coisas diferentes, ela vai entregar um valor diferente para a sociedade e ela vai entregar um valor diferente para o meu trabalho. Mas o mais importante de cada uma dessas vagas, pode passar, é que a gente precisa de uma equipe. Nada gera valor sozinho, e uma pessoa desenvolvedora ela não vai gerar valor sozinha, ela vai precisar entregar esse valor de alguma forma. Isso que é gerar valor, é você entregar essa coisa para alguém. Tá errado. Ah, tá. Ao contrário. Desculpa, galera, foi mal. Problemas técnicos. Agora sim. Funcionou? Obrigada. Foi mal, galera. Voltando. Todo mundo acha que uma carreira em inteligência artificial é desse jeito aqui. Peraí, galera. Obrigada, gente. Eu juro que é a última vez, não sei, na verdade. Se o Bruno fala que é a última vez, é a última vez. Todo mundo acha que uma carreira, qualquer que seja ela, é desse jeito aqui.
Então a gente vai entrar na faculdade, a gente vai trabalhar num estágio que a gente ama muito e que a gente aprende horrores, e a gente vai ter emprego dos sonhos. Mas ela é mais parecida com isso daqui. Então, assim, a gente vai entrar na faculdade, vai trocar de curso, vai estar no estágio meio médio, vai estar no segundo estágio mais legal, dessa vez agora vai no retorno. A gente vai entrar no nosso primeiro emprego, no nosso segundo emprego, no nosso terceiro emprego, que não vai ser tão legal. A gente vai entrar no nosso último emprego, nossa, vai ser muito legal, agora vai. E não foi. E depois a gente vai encontrar o emprego dos sonhos. E por que eu falo que isso aqui é sempre o final? Isso porque acontece. Porque isso aqui é muito parecido com o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi isso aqui. Pode passar, por favor? Tá. Não importa o quão excelente você seja, isso vai acontecer com você. Se vocês estão aqui hoje ouvindo uma moça morena conversando sobre, é porque vocês acharam que tinha valor a palestra que eu estou trazendo para vocês. Então eu queria mostrar para vocês que essa é a realidade da maioria das pessoas. Foi a minha realidade também. Então, por favor. Obrigada. Essa aqui é mais ou menos a minha carreira, que aconteceu comigo até eu chegar hoje na vaga que eu tô. Eu entrei em 2018 na UNB para fazer biotecnologia. O sonho da minha vida é ser cientista. Isso não mudou, isso não vai mudar. E eu decidi que eu queria trabalhar com inteligência artificial. Então, mesmo na faculdade de biotec, eu comecei a trabalhar com dados, eu comecei a trabalhar com informação. Eu comecei a fazer coisas diferentes que me aproximassem disso que eu queria fazer. E eu decidi que eu ia mudar de curso. Mas uma coisa que eu percebi... Volta rápido. Mas uma coisa que eu percebi é que na ciência da computação já tinha muita gente brilhante, mas tinha pouca gente que entendia sobre negócios. Então, no lugar de aprender a programar para depois aprender sobre negócio, eu decidi fazer o contrário. Então, eu quis fazer engenharia de produção, eu sou formada em engenharia de produção, com muitíssimo orgulho. A foto que está na palestra que vocês viram é a foto da minha formatura, do dia da minha formatura, o dia mais feliz da minha vida. E nesse dia foi uma realização para mim, porque além de tudo eu ainda consegui virar aluna de destaque, isso foi bem legal. Isso só mostrou que, sei lá, todo o esforço que eu coloquei para aquilo realmente estava funcionando, estava dando algum resultado para mim. Que, bom, pelo menos para mim foi uma validação, e eu achei isso bem interessante. E eu sempre quis trabalhar em uma multinacional. Não sei porquê, eu sempre tive isso desde criança. Minha mãe trabalhava em multinacional, ela tá aqui hoje. Obrigada, mãe. Ela trabalhava em uma multinacional e eu achava isso assim, caralho, eu queria, vou dar uma palavra pra galera. Eu achava isso muito legal e eu queria muito trabalhar numa multinacional também. E eu fui atrás. Quando eu fazia biotech, essa multinacional era outra, né, que eu queria trabalhar, mas os planos mudaram um pouco e eu falei, cara, eu quero trabalhar na Oracle. Do fundo do coração, isso é verdade. Tipo, eu sempre falei, desde que eu mudei para engenharia de produção, que eu queria trabalhar na Oracle, que eu achava assim do caralho, que eu queria muito trabalhar com dados, que eu queria fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa que entregasse valor para a sociedade de uma forma diferente. Então, eu queria entregar valor para a tia Maricota, que mora no final do Paraná, e eu falo essa frase o tempo todo. O tempo todo. E eu tinha certeza que o programa de estágio ia me levar para isso. Então, eu fiz de tudo para entrar no programa de estágio da Oracle. Eu fui do estágio de férias da Oracle, eu entrei no programa de estágio da Oracle. E eu sabia que o programa de estágio não era o fim, ele era o meio. Ele está bem aqui. Está bem longe dali. Então, eu estagiei 3 meses na área que eu queria pra caramba, assim, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu enchi o saco do diretor dessa área, mas eu enchi muito o saco dele pra eu estar nessa área, pra eu conseguir essa vaga, pra estar lá, pra ficar esses 3 meses com ele. O programa de estágio da hora que ele realmente funciona desse jeito, você fica 3 meses em cada uma das áreas, enfim. E aí eu fui mudada de área, né, por causa de parte do programa de estágio. Só que no final, a gente só podia se fechar no final. No final, teve um layoff das empresas, não sei se vocês vão lembrar. Teve uma época, 2, 3 anos atrás, que aconteceram um layoff das empresas de tecnologia. Então, muita gente foi demitida, muita gente perdeu emprego, muita gente foi mudada de área. Foi um caos, assim, e era na época que eu estava sendo contratada. Gente, ninguém me contratou, ninguém queria me contratar. Claro que ninguém queria me contratar, não tinha espaço. A Oracle inteira passou por uma reestruturação bizarra e acabou me contratada na consultoria da Oracle, trabalhando com Visual Builder. Alguém que já ouviu falar sobre Visual Builder? Pois é, Visual Builder. Gente, Visual Builder é um aplicativo, é uma ferramenta da Oracle para fazer extensões em aplicativos da Oracle. É um negócio extremamente específico, muito específico. E me colocaram para trabalhar nisso e eu falei, vambora, vai dar tudo certo, estou muito feliz. Mentira, não estava nem um pouco feliz, eu estava realmente muito chateado.
falava isso com o meu chefe todo santo dia. E eu falava pra ele, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente. Já que eu tô aqui, eu quero aprender, eu quero fazer uma coisa legal, eu quero que seja minimamente interessante eu estar aqui. Então, cara, eu fiz o que eu sei fazer de melhor, que eu enchi o saco dele também. E eu falei, cara, já que eu tô aqui, eu quero trabalhar com projetos internacionais. O que eu faço pra fazer isso? Ele, olha, é um misto de duas coisas. Você tem que saber espanhol. A Oracle aqui na América Latina ela tem uma operação combinada. Então a gente trabalha bem a América Latina, né? Quando a gente fala internacional, América Latina, quando a gente está falando aqui do Brasil, enfim. Eu quero trabalhar em equipes internacionais, eu quero isso, eu quero ter essa experiência diferente. E eu quero trabalhar cada vez mais na área de dados. E ele falou, tá, você vai precisar aprender espanhol e você vai precisar aprender a tecnologia que está sendo usada nos projetos da América Latina. É uma sorte. Eu falei, não é sorte. Qual que é a tecnologia ali? Você trabalha na hora. Qual que é a tecnologia? Por exemplo, banco de dados. Eu minimamente sei SQL, me colocou num projeto assim. E ele me colocou, ele comprou minha ideia, ele me colocou no projeto grande, assim, internacional. Na verdade, eu participei de 3 projetos na América Latina. E no terceiro deles, eu fiz uma viagem internacional a trabalho. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu falei só disso durante 3, 4 semanas. Foi incrível. Tô falando disso até hoje, inclusive. Só que, um pouquinho antes dessa viagem, aconteceu um evento parecido com esse daqui, que foi o Banco do Brasil Digital Week, que foi quando eu conheci meu atual chefe. Nessa ocasião, eu já tinha entrado no mestrado, porque eu nunca deixei de estudar inteligência artificial, eu nunca deixei de estudar aquilo que eu queria trabalhar. E eu falei para o meu chefe dos projetos que eu faço. Então, não só eu estava estudando, eu estava fazendo algumas coisas sobre. Então, eu falei do Sign, que é o projeto que eu faço com os meninos ali, o pessoal tá ali da equipe. Obrigada, galera, por estar aqui. Falei sobre o projeto também de xadrez, que a gente estava fazendo também com a mesma equipe, mais precisando também, inclusive. Falei sobre esse grupo no geral, sobre o 3S, enfim, me exaltando. E falei sobre o meu mestrado. Hoje eu faço um mestrado em inteligência artificial. A minha ideia é fazer um reconhecimento de mãos para assistência à montagem. Falei sobre isso. E ele falou, pô, muito legal. Por acaso você conhece alguém que está querendo se mudar para São Paulo para trabalhar comigo? Eu falei, eu. Ele falou, sério? E aí foi. Ele me chamou para uma entrevista de emprego e deu tudo certo. Sabe por que você não está em São Paulo? Por que você trabalha em Brasília? Porque é muito caro morar em São Paulo. E eu falei isso com o meu chefe. Falei, chefe, eu tenho que ser sincera contigo. Eu vou precisar declinar da vaga, porque eu não posso me mudar para São Paulo, não consigo, é muito caro. Enfim, ele, tá, trabalho de Brasília, então. Que mentira, eu fiquei muito feliz. E foi assim que eu cheguei na minha vaga dos sonhos, que é essa daqui. Engenheira de inteligência artificial. Estou muito feliz e eu falo disso o tempo todo para mais pessoas que eu deveria falar, talvez. Mas teve um passo a passo para fazer isso. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Porque, na verdade, eu não saí do júnior para chegar no emprego dos sonhos. Saí, mas não foi só isso. Eu saí de uma área nada a ver, de biotecnologia, para chegar no meu emprego dos sonhos. E é isso que eu queria mostrar como é que eu fiz. Pode passar, por favor? Gente, existem vários motivos, tá, da nossa carreira ser zero linear. Esses são os principais deles. Você tem falado das suas conquistas, tem mostrado o que você tem feito? Porque, assim, muita gente aqui na campus, das palestras, nas conversas de corredor, a gente falou isso aqui várias vezes. Isso aqui é uma verdade. Se você não está falando sobre as coisas que você está fazendo, bicho, é como se você não estivesse fazendo, com todo respeito, tá? O mercado está propício para a sua área dos sonhos. Hoje, eu dei a sorte da minha área dos sonhos ser IA. Mas e se a área dos sonhos de alguém for infraestrutura? E se a área dos sonhos de alguém for... Bicho, eu tô pensando em área... Fosse radialista. Não tô falando que rádio morreu, rádio não morreu. Você está se preparando do jeito certo, você está aprendendo o que tem que ser aprendido. E assim, não necessariamente o conhecimento, ele tem que ter um motivo, tá? Muito pelo contrário, o conhecimento por si só, ele é muito valioso, ele é muito relevante, ele é muito importante. Mas você está aprendendo o que o mercado quer que você aprenda também, além das coisas que você quer aprender. Bicho, esses dias eu estava lendo um artigo sobre crianças contando abelhas, porque eu acho isso muito interessante, e eu acho que todo mundo tem que querer conhecer coisas por conhecer simplesmente assim. Mas a gente também tem que aprender coisas que o mercado quer que a gente aprenda para construir uma carreira. Então, é bem bagunçado e agora começa passo a passo mesmo. A primeira coisa é definir uma meta de carreira. Na verdade, isso aqui não é bem uma meta, a palavra foi só para caber aqui, mas é um objetivo. Qual é a diferença de uma meta para um objetivo? Uma meta, ela é extremamente específica, ela é mensurável, ela é alcançável e ela tem um tempo para ser realizada. No objetivo, não. Eu não preciso definir um tempo para realizar o meu objetivo. Eu posso falar, eu quero fazer isso e ponto. É o meu sonho. É o que eu tenho que fazer.
O objetivo é o que abre metas. Beleza, isso aí é indiscutível. Mas eu tenho que ter um objetivo. Então eu sabia que eu queria trabalhar com arquitetura de inteligência artificial. Bom, eu sabia que eu queria fazer isso, eu sabia a pessoa com que eu queria trabalhar, mas eu não podia definir um tempo. Porque o tempo não é meu, o tempo é o tempo do mercado. Se o tempo do mercado é diferente do meu tempo, o problema é meu, não é o problema do mercado. Então, eu precisava saber onde eu queria chegar e eu defini isso muito, muito bem. Eu falava isso para todo mundo. E o mais importante é isso daqui, é não desistir até você chegar na sua meta. E quando você chegar nessa meta, dobra a meta. Vocês entenderam a piadinha. Eu cheguei na minha meta e hoje eu quero outra coisa. Não uma coisa totalmente diferente, mas eu quero uma coisa além. Eu quero ir um pouquinho mais distante do que eu fui até agora. Porque é isso que faz a gente se mexer. O próximo passo, lembra que eu falei sobre conhecer as coisas, sobre aprender, sobre se desenvolver? Começa pelos fundamentos. Em português extremamente claro, saco vazio não para em pé. Bom, saco vazio não para em pé. A gente precisa saber os fundamentos para a gente conseguir avançar em absolutamente qualquer coisa. Um prédio sem uma fundação cai. Mas ele cai assim, muito fácil. Não sei, na verdade, não sou engenheiro civil, então me corrija se eu estiver errado. Mas eu estou supondo que cai. Mas só que basicamente não para em pé. E não basta fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então, como eu falei pra vocês, eu fui aluno destaque no meu curso de graduação. Porque, velho, eu queria fazer um negócio bem feito, eu queria fazer diferente, eu queria fazer alguma coisa legal e eu queria fazer de uma forma incrível. E se engana muito quem acha que eu fiquei só na sala de aula. Mas a última coisa que eu fiz foi a sala de aula. Última. Os meninos estão aí pra provar. Meu namorado também tá ali pra provar, minha mãe, todo mundo sabe disso. Eu fiz muita coisa além da sala de aula e eu acho que foi por isso que eu achei tão legal a minha jornada universitária. É muito importante a gente fazer coisas além do tradicional, porque, velho, todo mundo junto que se formou junto comigo fez as mesmas matérias que eu, mas nenhum deles vai viver essa universitária que eu tive. E se aprofunde aos poucos. Existe muita coisa para aprender. A gente está vendo aqui na Campus Party, por exemplo, um monte de palestras ao mesmo tempo sobre coisas extremamente interessantes, sobre coisas extremamente legais. Ao mesmo tempo da minha palestra, está acontecendo a palestra do Marcelo Tais. Então, assim, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias pessoas falando sobre coisas extremamente interessantes, sobre coisas extremamente relevantes, extremamente importantes, que todo mundo quer o tempo todo. Isso é muita coisa. Então, se aprofunde aos poucos. Você tem tempo, realmente você tem tempo para alcançar o seu objetivo. Putz, eu estou mudando de carreira com 40 anos. Não tem problema. Se você escolher mudar de carreira, você planeja para isso. Poxa, faz o seu pé de meia, faz uma coisa assim. Eu quero tirar um ano para só estudar. Beleza, se organiza para isso. O que custa se organizar, sabe? Se organizar é muito mais barato do que passar por imprevistos, vários deles. Então, a zona do conforto é muito aconchegante, ela é quentinha. Dá trabalho aprender, dá trabalho fazer alguma coisa diferente, dá trabalho mudar. Mudar dói muito. Inclusive, processos evolutivos estão aí para provar isso. É muito difícil evoluir. Evoluir significa mudar, tá? Não necessariamente significa melhorar. Isso no conceito biológico também. Enfim, mas essa mudança é gradual. Então, por exemplo, quantos aqui nasceram com 4 cistos? Eu digo, eu nasci com 3. Isso é um processo evolutivo, tá? Isso é um processo evolutivo que está acontecendo no ser humano, no dia a dia. A gente está nascendo cada vez com menos cistos. Por quê? Porque a evolução entendeu, né? Assim, o processo evolutivo entendeu que o dente cisto ele não é mais tão importante assim por ser humano. Então a gente pode não gastar essa energia enquanto corpo, né? Enquanto ser biológico. Só que essa mudança é gradual. Eu nasci com 3 cistos, não nasci com 4, mas também não nasci com 2 nem com 0. Nasci com 3, tive que tirar os 3. Mas enfim, e traz uma estratégia. Então assim, quando eu falei que eu queria porque queria trabalhar com projetos internacionais, teve um motivo. A área que eu estou hoje, ela é Latinoamérica, ela é uma estrutura Latinoamérica. Então, a minha colega de trabalho, ela é chilena. Se eu não conseguir me comunicar com ela de uma forma, da mesma forma que eu me comunico com uma pessoa que mora no Brasil, com um brasileiro, eu nunca vou conseguir sair do outro lado com ela. Tipo, a gente nunca vai conseguir criar uma solução que seja robusta o suficiente para resolver um problema. Então, eu precisava disso, eu sabia que eu precisava disso. Então, estuda o que você quer fazer, estuda onde você quer chegar para poder fazer isso daqui, traçar uma estratégia. E isso daqui não vai ser mais uma dor quando você tiver uma estratégia, porque você vai saber que tem esse passo aqui, ele é só o início, tem esse passo aqui que vai ser um saco às vezes, esse passo, mas você vai saber que você, mesmo desmotivador, você vai estar respaldado pela sua estratégia e você vai saber que lá no final você vai chegar onde você quer chegar.
E mais importante de tudo, cada carreira é única. Gente, mas é única de verdade. Eu sou uma pessoa completamente diferente da minha mãe, sou uma pessoa completamente diferente do meu namorado, sou uma pessoa completamente diferente do meu pai, sou uma pessoa completamente diferente de cada um de vocês aqui. E cada carreira de todos nós, cada carreira é brilhante, porque ela é nossa, porque ela é única, porque ela é autêntica. Gente, eu não sei se vocês notaram, eu tô aqui no palco, tô assim, querendo ou não, tem que ser uma pessoa importante. Eu tô com o tênis do Snoopy, galera. Não sei se a gente foi parado nisso, agora ninguém mais vai tirar o olho do meu tênis. Porque eu sou autêntica e eu vou com esse tênis trabalhar. Porque, cara, eu gosto muito do Snoopy, sou apaixonada nesse personagem. E ele, assim, não tira a seriedade do que eu tô falando, não tira a seriedade do meu dia a dia, não tira a seriedade do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que falar. E essa é a minha autenticidade, é isso que eu tenho que fazer. E assim como eu sou autêntica, assim como eu tava na palestra do Play Hard, assim como eu tava lá tietando, cara, eu tô aqui falando um tema que eu considero muito sério pra vocês. Então, assim, a gente tem que ser autêntico, a nossa carreira tem que ser autêntica, ela tem que refletir quem a gente é. Então, eu espero que isso fique de mensagem pra vocês. E lembrem que a sua carreira é o seu sonho, é o seu futuro e é a sua história. E se você deixar qualquer outra pessoa escrever pra você, você nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz, eu te garanto. Mas é isso. Gente, aqui tá meu LinkedIn, se vocês quiserem se conectar. Eu juro que eu respondo cada ser humano que me manda mensagem no LinkedIn, cada um deles. Inclusive, foi assim que eu vim parar aqui. Então, muito obrigada pela Vision Sync AI, pela Tashi, que me encontrou no LinkedIn e que me convidou para estar nesse momento incrível, me convidou para realizar meu sonho. Como é que eu ia dizer não? Não tem como dizer não. Então, gente, uma salva de palmas para a Tashi, por favor. Muito obrigada. E aqui eu coloquei o material dessa palestra, então essa apresentação de slides está lá. E além disso também está um e-book que eu escrevi, assim, bem marqueteiro, tá, galera? Mas é um resuminho, na verdade, de tudo que eu falei, com um pouquinho mais de história, um pouco mais aprofundado. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes, se vocês quiserem, tipo, ter uma referência mesmo do que fazer, do que talvez não fazer se vocês não tiverem gostado do que eu falei, podem entrar aqui, vai ter, bom, o material dessa palestra também vai ter esse livrinho, né, que eu escrevi com tanto carinho, com tanto cuidado pra vocês. Eu achei bonitinho que ele tá nas mesmas cores, então eu achei realmente legal. Mas é isso. Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Diz que sim, por favor, só pra chorar. Diga, pode falar. Boa tarde, primeiro. Me identifico muito com o seu gráfico de carreira. Mas eu pergunto no sentido, você que trabalha nessa área de arte, como que você vê esse mercado se expandindo? Para pessoas que nunca tiveram contato com nada do tipo. Por exemplo, eu era biólogo, designer, agora estou tentando entender assim, novamente o mercado de trabalho. E eu tenho esse interesse, só que eu também não tenho os melhores caminhos para chegar até isso. O que você diria que é uma boa forma de cortar o caminho assim, para voltar nesse ciclo? E ter um começo um pouco mais tranquilo. Seu nome? Eduardo. Eduardo. Gente, o Eduardo me perguntou como fazer uma transição de carreira, em resumo. Na verdade, ele fez uma pergunta bem mais poética. Posso resumir desse jeito? Fica bom? Como fazer uma transição de carreira? Beleza. Gente, vou falar sobre a minha experiência com transição de carreira, tá? Quando eu mudei da biotecnologia para inteligência artificial, a primeira coisa que eu fiz foi um projeto de pesquisa em inteligência artificial na biotecnologia. Então, eu trabalhava com microalgas e aí eu quis desenvolver, eu trabalhava com o desenvolvimento de meios de cultura para microalgas. E eu falei, putz, existem várias variáveis, por que eu não consigo colocar isso aqui no inteligência artificial? Por que eu não consigo treinar um modelo para isso? Então, eu me forcei a estudar inteligência artificial saindo um pouquinho da minha zona de conforto. Então, lembra que eu falei sobre sair gradualmente? É isso. Então, pega a interseção do que você já faz. Hoje você trabalha como designer, então, poxa, como é que eu uso a inteligência artificial para melhorar meu dia a dia? Putz, como é que eu posso gerar uma inteligência artificial para poder criar modelos, sei lá, vender em cima disso? Como que eu posso colocar a inteligência artificial cada vez mais perto do que eu faço, para
para ir cada vez mais para o lado de lá. Então, pensa nisso, pensa nas interseções que você pode fazer para seguir devagar e um pouquinho a cada dia. Mais algum? A Michelle, talvez eu porque eu fui uma coisa para você. Você sabe que você projetos na faculdade. E eu vou na sua carreira, uma coisa que você faz. Eu gostei de você falar que faz projetos na sua Michelle, muito obrigada pela sua pergunta. A extensão universitária mudou minha vida, literalmente mudou minha vida. Foi o CIS que me fez sair da biologia para ir para a inteligência artificial. Foi essa experiência que eu tive fora da sala de aula que me moldou para ser quem eu sou hoje. Então, você faz qual curso? Desculpa. Tá. Você faz engenharias do Gama, no início, né? Tá. No Gama, especificamente, eu acho que é ainda mais interessante do que no Darcy. Eu fiz engenharia de produção, eu fui da Norte, porque no Gama tem muito mais coisa para fazer, vocês têm acesso a um monte de gente. Então, eu poderia te falar todos os projetos que eu fiz, mas eu não sei se eles seriam interessantes para você. Então, assim... entendi. Mas eu criei um projeto de extensão, eu criei um mural da Faculdade de Tecnologia, que ganhou o prêmio, inclusive, eu fiquei muito feliz com isso. Eu participei do CIS também, eu participei de centro acadêmico, eu participei de atlética, eu participei de tudo que eu podia na UNB. Eu participei de coisas fora da engenharia, eu participei de projetos em relações internacionais e em direito, então eu fiz de tudo. E eu acho que essa que é a parte mais legal, é você poder experimentar de absolutamente qualquer coisa que tem na UNB. A gente tem que ter mais uma pergunta? Olha só, eu tô no tempo, galera. Mais alguma pergunta? Por favor, diga. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou no sistema de informações e eu estou estagiando numa área de suporte técnico. E não aplica quase nada do que eu estou aqui na faculdade, mas eu ainda estou na dúvida se eu sigo para a parte de dados, se eu sigo para a parte de rede, a parte de hardware. Aí eu queria saber como foi o seu processo para você que tinha uma ideia, tinha uma visão para a sua área futura, só que do nada mudou para outra área totalmente diferente. Como foi esse processo para você? Foi um caos, tá? Qual é o seu nome? Desculpa. Martin. Martin, foi um caos. Mas assim, foi um caos absurdo. Não tinha eu ia falar um single dia. Não tinha um único dia que eu não ficava na dúvida do que eu queria fazer. Quando eu estava na biotecnologia, eu queria trabalhar. Vou falar, tá, gente? Eu não deveria fazer isso. Eu queria trabalhar na Ambev. Era um sonho da minha vida trabalhar na Ambev. Eu queria ser biotecnologista da Ambev. E eu queria muito trabalhar na área de laboratório da Ambev, porque eu sempre amei laboratório, eu amo até hoje laboratório. E eu fiquei muito na dúvida. Quando eu me inscrevi no estágio da Oracle, eu me inscrevi no estágio da Ambev também. Eles aconteciam mais ou menos ao mesmo tempo e eu passei nos dois. Gente, não tinha um dia que eu não chorava de dúvida, não tinha nenhum dia. Mas eu comecei a pensar no que eu tinha em mente, no que eu sempre quis fazer. Minha mãe sabe, ela tá ali atrás, ela não vai me deixar mentir. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ir pro mercado, trabalhar, fazer tudo que eu queria fazer e voltar para a sala de aula e ser professora e ensinar o que eu fiz. Ela tava balançando a cabeça falando que sim, então é verdade. E eu queria mudar a vida das pessoas. Esse sempre foi o meu maior sonho. Assim, eu sempre quis mudar a vida das pessoas, eu sempre quis inspirar as pessoas do jeito que me inspiraram também. E eu coloquei na balança. Cara, onde que eu vou poder fazer isso com mais profundidade? Vai ser neste lugar ou vai ser neste lugar? Isso do jeito que eu pensei, da forma como eu fiz, eu escolhi a Oracle por causa disso. Mas eu tenho também um amigo que ele fez os mesmos dois processos de comigo, ele escolheu uma Ambev, ele está extremamente feliz lá, até hoje. E a gente troca ideia todos os dias, até hoje. Hoje a gente reconhece, a gente olha assim, um na cara do outro e fala, cara, que bom que você não veio pra cá, porque aí é o seu lugar. E foi isso que eu fiz. Eu percebi que trabalhando com inteligência artificial para setor público na Oracle, eu ia conseguir
fazer o que eu falei aqui no início da palestra, ajudar a tia Maricota do final do Paraná a ter a cidadania que ela merece. Então eu ia conseguir apoiar mais pessoas, eu ia conseguir impactar a vida de mais pessoas, que é o que eu sempre quis fazer. Então é isso. Pensa no que você sempre gostou de fazer quando você era menor. Como que isso se alinha com o propósito de carreira, com o propósito de vida, com o que você quer fazer, com o seu objetivo profissional, e segue nisso. E assim, não tem resposta certa, tem a sua resposta. Se você resolver, putz, não era isso que eu queria, aquela menina que falou na Campus Party no dia, eu esqueci de hoje, no dia 21 de junho de 2025, cara, só falou asneira, louca, ela muda de ideia, não tem como mudar de ideia, não tem como recalcular a rota. Eu sei que não tá mais no Google, eu tô nervosa, tô nervosa pra fazer isso, mas eles sempre falam, não volta. Cara, é isso, a gente pode recalcular a rota quantas vezes a gente quiser até a gente chegar ao nosso objetivo. E quando a gente chegar no nosso objetivo, a gente dobra a meta, entendeu? Gente, muito obrigada. Obrigada. Muito bom, pessoal. Agora. Obrigada. Eu vou chorar. Obrigada. Pessoal, agora às 14h50. Me chame para as próximas, por favor, se você tiver mesmo gostado. Vamos transformar suas ideias. Mas depois você me fala o que você acha. Depois você me fala o que você achou, o que você não achou. Vai estar fazendo essa palestra. Falou, não rolou em mim. Foi aqui, ó, direto.